Ó, o Rogério Sampaio mandou um comentário aqui, ainda falando sobre essa questão do Código Penal, né? Ele falou aqui o seguinte, ó, necessário mudar o processo do Código Penal para o crime não compensar. Fórmula do crime. Crime é igual a lucro, benefício, despesas, prisão, possibilidade de ficar preso. Aí ele fala que é um benefício maior que custo. Aí ele fala que bora mudar. É verdade, então, que os presos aqui no Brasil têm vários privilégios, assim, né? Em estar presos, né? Não sei se você pode falar sobre isso. Não, tem, pô, com certeza. Tem um monte de coisa que eu acho que não devia ter. Na época a gente fala de auxílio reclusão, de progressão. Pô, se tem uma pena, a pena foi estipulada ali pelo legislador, foi sancionada pelo executivo de que a pena para tal crime é de tantos anos, a gente sempre fala de uma progressão que o cara finge lá que lê um livro dentro da cadeia e vai reduzindo a pena dele. Aí no final fala, não, já tô aqui há 1/3 do tempo que eu fui condenado, ou a 1/4 do tempo, tchau, me tira daqui, vou pro regime semiaberto. Que loucura é essa? Eu acho que assim, a pena, ela também é educativa. Se o cara que roubou, que matou, tem uma pena que é dura, cara, ninguém mais vai querer, ninguém vai olhar e vai falar, pô, vou cometer esse crime, sabendo que eu vou ter aquela mesma punição que aquele sujeito teve. Agora não, né? O que a gente tem no Brasil é os caras olhando e falando, pô, o cara vai lá, comete um monte de crime, né? Se for da política, então tá liberado e ninguém é preso aqui, vou cometer crime também. Essa é a lógica que acaba imperando, que eu acho que é o que tem que mudar. A gente faz umas problematizações na segurança pública que é assim, ó. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que muitos estados têm legislação bastante pesada quanto à questão carcerária e lá eles continuam cometendo crime, né? Então a gente debate em relação a isso daí. Eu acho que o grande problema do Brasil, aí é a minha opinião, você tem nas partes mais baixas da cadeia uma cadeia de bastante sofrimento, porque o cara que tá lá realmente a cadeia é horrível, estaduais, por exemplo. E o cara chega num certo patamar, se ele tiver uma grana para pagar advogado, ele chega numa posição que ele quase não é preso. A gente teve, por exemplo, o crime do Pimenta Neves, eu sempre uso isso, que tirou a vida da Sandra Gomide. O cara não pisou, mal pisou na cadeia, acho que ficou 2 anos preso, 1 ano e meio, ele protelou durante 15 anos e não colocaram ele na cadeia. Então assim, ó, a gente tem, parece que uma dissonância entre a legislação e a realidade. Porque a gente tem a legislação, mas a gente tem 2 realidades diferentes. Uma realidade onde o pau quebra na parte de baixo e a outra realidade na parte de cima que, basicamente, o cara fica sem praticamente punição. Agora, eu concordo em debater isso daí, Renato, do ponto de vista dos crimes hediondos. Eu, sinceramente, crimes hediondos mesmo, por exemplo, crime de... Eu acho que nem posso falar essa palavra aqui no podcast, mas de estupro, vocês sabem... Sim. Isso aí tem que aumentar mesmo. Não pode ter essa questão da redução de pena e tal. Eu não acho isso, tá? Em certos crimes hediondos que são cometidos. Agora, em crimes menores, por exemplo, cara, não é compensador você colocar o cara na cadeia e deixar o cara ali 20, 30 anos, entende? Acho, socialmente falando, tá? Também não dá pra deixar 1 ano, né? Não, aí a gente pode concordar nesse ponto, né? E assim, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz esse discurso de que a punibilidade ela tem que ser muito maior, porque existem crimes e crimes e populações. Quando a gente fala de aumentar a pena para tudo, muitas vezes a gente pode estar causando aí até um problema maior, porque a gente tem que lembrar que as organizações criminosas nasceram inclusive dentro da cadeia, né? Explorando principalmente esse vácuo que ficou de, enfim... como sobreviver dentro da cana, entendeu? Agora, eu não acredito que cadeia também tenha que ser, e não acho que é assim no Brasil, tenha que ser uma colônia de férias. A cadeia também é castigo, né? É também retributiva, né? A sociedade retribuindo aquele mal que foi feito daquele sentido. Agora, com 2 populações diferentes, e a partir do momento que você tem uma grana, você já não cai mais nesses pontos, aí já era. Pô, igual você falou, embargos infringentes, né? O juiz... Você vai lá pro último... O embargo do embargo. Você vai lá pra última instância e aí você apela porque que um dos 3 juízes discordou no final o cara tá discutindo, não, aquela vírgula da decisão tinha que estar naquele lugar, não nesse, né? Como se fosse mudar o mérito da questão. Mas eu acho que o mais importante é você dissuadir o crime como uma opção
das pessoas, da sociedade, achar que o crime é uma saída fácil, é uma opção mais fácil do que a do trabalho, do que da vida em sociedade. Você olhar e falar, olha, cara, eu não quero ir para esse lado, porque esse lado, se eu for pego cometendo crime, a barra é pesada, eu vou ser preso, eu vou ser punido, eu vou ser encontrado. Uma coisa que a gente não falou aqui, mas eu acho importante, sabe qual a taxa de resolução de homicídios em El Salvador? É de 98%. 98%. A primeira vez que eu tava lá, eu abri o jornal para ler de manhã e tava, encontramos o cara que cometeu o homicídio há 2 dias. Tinha tido um homicídio há 2 dias lá. Era notícia você falar, pô, encontramos aquele homicida. Aquele cara que cometeu aquele crime, ele foi encontrado. Isso é uma notícia. Aqui não, aqui a gente naturalizou não encontrar o criminoso, porque a taxa de resolução de homicídios no Brasil é de coisa de 30%. Pra você ter uma ideia, a média dos países, a média global é de 63%. A gente tá, sei lá, em metade dessa. A gente tem metade da média, e El Salvador, que é um case de sucesso, tem, né, 90 e tantos %. Praticamente todos os homicídios são esclarecidos. Aqui não. O cara que rouba, o cara que mata, a gente quase nunca chega nesses caras. Então, o crime tá fácil, né? Você ser criminoso no Brasil. O difícil é você abrir uma empresa e participar, e você abrir uma empresa, trabalhar honestamente, ter uma vida decente, cuidar da sua família, porque aí você corre o risco, primeiro, de ter de não passar dos impostos escorchantes. Você corre o risco de quebrar, de fechar sua empresa, que é o que mais acontece no Brasil, sendo que o crime, se você for olhar as porcentagens, está mais fácil cometer um crime e não ser pego no Brasil do que abrir uma empresa e trabalhar e ter uma vida honesta. Fala, Lene. O Lucas perguntou aqui quais foram as principais críticas relacionadas aos direitos humanos durante o mandato do Bukele. Bom, acho que a questão de você não ter o direito de habeas corpus, né? Então, você primeiro era preso para depois responder algum tipo de questão. O Estado, ele utilizou, inclusive, até o sistema Pegasus, que é um sistema de espionagem, para ficar destrinchando exatamente, né, a organização das organizações narcotraficantes, só que isso escalou, inclusive, para políticos, que é também uma das principais críticas da oposição. Que, de novo, fala, no estado de exceção a gente até entende que a gente precise ter parte da nossa vida privada violada, tal, porque é um país em guerra. Se o Bukele vai continuar com isso depois de finalizar estado de exceção para fins políticos, vamos ver agora nesse segundo mandato, né? Porque, teoricamente, isso deve passar no estado de exceção. Posso só complementar? Uma coisa que eu ouvi muito das pessoas lá, uma delas eu falei bastante aqui, que é a questão de nós não tínhamos democracia em El Salvador porque a gente não tinha segurança. E sem segurança a gente não tem democracia plena. Ou seja, as pessoas não têm direito de ir e vir, de empreender, de levar seus filhos às escolas, de fazer com que eles sejam, com que eles desenvolvam, potencializem suas atividades como crianças, se tornem adultos decentes e tudo mais. A gente não tinha isso. Então a gente não tinha democracia, e se a gente não tinha democracia, se a gente era extorquido por gangues, por criminosos, por policiais corruptos, a gente também não tinha direitos humanos por aqui. Hoje a gente tem o direito mais básico do direito humano, que é o direito de se reunir, o direito de ir e vir, de viver em sociedade, de ter paz. Então, essa eu acho que é a resposta que o Bukele dá corretamente aos críticos, dizendo que ele viola direitos humanos.